Olá, eu sou o Rafael Sabino, esse aqui é o Sabimate e vamos falar um pouquinho desse probleminha da IPCAR. Aqui ele falou o seguinte, eu tenho um retângulo e onde esse lado é 6, ele fala que esse pedacinho mede 5 e que aqui mede 3, tá? Ele vai lá e diz que esse ângulo daqui é alfa e quer saber o seno de alfa mais o cosseno de alfa. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Bom, primeira coisa que o aluno olha para cá, ele olha para essa figura, vê que é um retângulo. E se é um retângulo, esse lado mede 6, quer dizer que esse lado também mede 6. Outra coisa que a gente pode fazer é entender que esse pedaço aqui vai medir 8. E, finalmente, com esse pedaço medindo 8 e esse medindo 6, a gente consegue fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui e descobrir quanto é o lado EC. Eu vou ter que EC ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí, quando você vive nesse mundo, né, e já fez muitos Pitágoras na vida, já sabe que 36 mais 64 vai dar 100. E esse EC aqui vai dar igual a 10. E aí você olha para isso daqui. Bom, para achar o seno e cosseno de alfa, existem alguns caminhos. Eu vou te mostrar um caminho bem bisurado nessa questão, que essa aqui, ele colocou os números para ser feito desse jeito. Repara só. Bom, você tem o seguinte, aqui é 6 e aqui é 10, esse cara é 3 e esse cara mede 5. Esse bicho é a metade desse e esse cara é a metade desse. Ou seja, a razão desse lado para esse segmento é igual à razão desse lado para esse segmento. O que isso te lembra? Isso aqui te lembra aqui, ó, teorema das bissetrizes internas. O que a bissetriz faz da vida? Ela divide o ângulo ao meio, mas o lado fica dividido em dois pedaços que são proporcionais aos outros dois lados, tá? Então, se você pega uma reta que bate aqui num dos lados de um triângulo, de modo que esses dois segmentos são proporcionais a esses dois lados, essa reta também é a bissetriz, tá? Olha só, professor, como assim? Não entendi. O teorema de bissetriz, a gente estuda ele normalmente olhando para uma direção, né? Se é a bissetriz, então os segmentos são proporcionais aos lados. Mas como? Só existe um ponto no interior dessa reta, no interior desse segmento de reta, que divide esse cara todo de maneira proporcional aos lados, então, se você acha esse ponto, ele só pode ser o pé da bissetriz. Moral da história, esse cara aqui dividiu em dois segmentos que são proporcionais aos lados, né? Esse cara, ó, 3 é metade de 6, 5 é metade de 10, logo ele é o pé da bissetriz. E aí, com isso, a gente descobre que o alfa também está aqui. E aí você ganhou um triângulo retângulo onde o alfa mora. E acabou tudo. Por quê? Bem, basta fazer um outro Pitágoras, né? Você fala assim, ó. Esse triângulo retângulo aqui eu tenho... chamar esse ponto de P. EP ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 36 mais 9 dá 45. Moral da história, EP ao quadrado, EP é igual a raiz de 45 é 3 raiz de 5. Então isso aqui vai ficar 3 raiz de 5. E, gente, se você está morando num triângulo retângulo, o seno e o cosseno do seu ângulo são as coisas mais fáceis de achar. Olha só, o seno do ângulo é o cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, 3 raiz de 5. 3 sobre 3 raiz de 5. Professor, corta! Calma. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que nesse caso é o 6, o que está adjacente, o que está do ladinho, 6 sobre a hipotenusa, que também é 3 raiz de 5. E agora eu quero que você some essa coisa toda aqui. 3, os dois estão no mesmo denominador, então 3 mais 6 dá 9. 9, bom, deixa eu escrever aqui, ó. 9 sobre 3 raiz de 5, e aí você simplifica esse cara com esse aqui dá 3. Isso aqui dá 3 sobre raiz de 5. Racionalizando, multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo, o que a gente tem é que o resultado final dá 3 raiz de 5 sobre 5. Poxa vida, professor, mas que sacada!